Bem, eu queria apresentar para vocês agora a estrutura que o radiooperador utiliza no seu trabalho do dia a dia e alguns equipamentos também de comunicação que a gente aprende no curso de GMDSS. Então eu gostaria de apresentar e falar um pouquinho sobre cada um deles. O radiooperador tem uma sala, que é a sala de rádio, óbvio, e um computador para ele trabalhar, porque ele realiza muitos serviços administrativos, faz folha de ponto. É praticamente como se fosse um auxiliar do recursos humanos e da logística, né? Então a gente precisa desse computador, onde a gente pode utilizar o e-mail. Tem o e-mail da sala de rádio, onde são trocadas as mensagens dos trabalhos que têm que ser feitos. Nessa sala de rádio aqui especificamente, a gente, dos equipamentos de GMDSS, o único que nós temos dois aqui na verdade. Um é o rádio VHF marítimo. Uma coisa interessante a respeito desse rádio é que normalmente nas plataformas e até nos barcos que operam com a gente também, o PTT é em forma de um monofone de telefone normal. E aqui você tem o botão onde você aperta para transmitir as mensagens. Esse rádio, como muitos já devem saber, é utilizado basicamente para comunicação entre a plataforma e os barcos de apoio, que são os barcos que trazem suprimentos para a plataforma, também os materiais utilizados na perfuração do poço. É utilizado também para comunicação entre plataformas que estão na mesma área, que estão próximas, e também para a gente chamar a atenção dos barcos de pesca que constantemente estão trabalhando ao redor da plataforma. Teoricamente deveriam ficar 500 metros de distância, mas nunca ficam. Se o peixe estiver embaixo da plataforma, lá estão eles. Algumas vezes também é utilizado para comunicação com a aeronave. Acredito eu que o VHF aeronáutico, algumas vezes o sinal é pior do que o marítimo, sofre mais interferências. Então às vezes o piloto da aeronave chama a gente no canal 16 e solicita que comuniquemos através do VHF marítimo. Normalmente o canal de comunicação da aeronave é o canal 6. Além disso, nós temos aqui algumas publicações que são necessárias ter na sala de rádio. Como vocês podem ver aqui, o manual de GMDSS. Aqui a gente tem lista das estações costeiras, listas dos barcos, ok? Aqui é a parte da aeronáutica, onde nós temos as instruções da aeronáutica, as ICAs, né? Que também devemos manter sempre na sala de rádio. Falando em aeronáutica, VHF aeronáutico, temos aqui um rádio VHF aeronáutico. Ele, como o nome já diz, utiliza frequências VHF, só que numa faixa diferente do marítimo, uma faixa exclusiva para comunicação aeronáutica. Temos também o Inmarsat Fleet 77, onde utilizamos para fazer chamadas de voz. A conexão dele é basicamente da mesma forma dos outros aparelhos Inmarsat. Nós temos que selecionar uma região para poder conectar: Atlântico Leste, Oeste, Pacífico e Índico. Geralmente os equipamentos de comunicação também ficam na sala de rádio. Esses equipamentos aqui é onde estão ligados sistema de telefonia convencional e internet. Agora eu vou mostrar para vocês a estação GMDSS naquele display, naquela formação que normalmente estamos acostumados a ver nas figuras, no curso. Nós temos aqui uma estação GMDSS. Nessa aqui
vocês podem ver do lado esquerdo e do lado direito dois monitores. Ambos são Inmarsat-C. O Inmarsat-C ele é utilizado para comunicação de dados. Então, ele nos permite enviar e-mails, fax e comunicação entre Inmarsats, entre estações Inmarsats diferentes. Então, aqui nesse caso nós temos duas estações Inmarsat-C. No centro aqui a gente pode ver, temos o SSB. Esse rádio é um rádio de comunicação marítima, faz parte também do set de equipamentos necessários para o GMDSS área A3, área 3, e é um rádio de maior alcance, como todos aprenderam. Quem não aprendeu, quem não fez GMDSS ainda, como a frequência da transmissão dele é menor, ele tem a capacidade de ser refletido pela atmosfera, permitindo que você se comunique com pessoas que estão além do horizonte, pessoas que estão já por trás da curvatura da Terra, né? Devido a essa capacidade de reflexão do sinal do MF-HF. Temos também o rádio VHF, como eu mostrei que tem na sala de rádio, e aqui as impressoras conectadas ao sistema Inmarsat, uma para cada. Existe um outro sistema de recebimento de informes navegacionais, de tempo, chamado de Navtex. Aqui no Brasil a gente não tem estação Navtex servindo a área do Brasil. Então o Inmarsat ele faz o papel de receber esses avisos navegacionais diversos, de emergência, posição de plataformas, etc., movimentação das plataformas, informes meteorológicos, feito pelo um órgão da Marinha e irradiado através do Inmarsat-C. Outro item que está ligado ao dia a dia do trabalho do radiooperador é o livro de registro de comunicações, logbook, da sala de rádio. Nesse livro, nós fazemos o registro de todas as comunicações feitas entre a estação GMDSS e as outras embarcações ou outras estações GMDSS. Então aqui nós temos um cabeçalho onde preenchemos dados sobre a embarcação, no caso a plataforma, e aqui a área onde é feito o registro das comunicações. Algumas vezes a gente passa o dia e sem fazer nenhuma comunicação com outras embarcações. Então, nesse caso, a gente só preenche o início do serviço, QAP, informando que a gente esteve na escuta, e aqui o horário de início e final de cada expediente, de cada radiooperador. Ou há outros dias mais agitados, que nós temos um volume grande de informações. Como vocês podem ver aqui nessa página, a gente teve uma comunicação bastante grande nesse dia, foi até para outra página aqui. Então, da mesma maneira, registramos todo o ocorrido, toda a comunicação realizada entre a estação rádio e as embarcações. E no final, aqui a gente tem uma área para assinar, o radiooperador assina aqui, e o chefe da embarcação, o master, assina nesse outro campo. E assim, temos que manter o registro de todas as comunicações realizadas a bordo. Vou mostrar aqui também para vocês um equipamento que também utilizamos, quer dizer, na verdade esperamos nunca precisar de utilizar, porque são equipamentos usados somente em emergência, que são SARTs, são localizadores que utilizam sinais de radar para se comunicar. Ele comunica entre o equipamento SART e o radar de qualquer embarcação que estiver na área.
Também para aqueles que já fizeram o GMDSS, já conhecem. Então temos aqui dois SARTs diferentes, mas ambos possuem a mesma função. Então, no caso de emergência, esse equipamento a gente leva com ele. Se precisar abandonar a embarcação, a gente leva com a gente e ativa, para que outras embarcações tenham condições de nos localizar através do sinal de radar. Ou então pode ser ativado também, caso haja alguma emergência, mas não seja necessário o abandono. Aqui temos outro SART, de uma outra fabricante, um outro modelo, mas o funcionamento é idêntico àquele de lá. Um outro equipamento que também deveria ter em todas as salas de rádio, já na área da aeronáutica, é uma estação meteorológica, que é necessária para podermos ler informações do tempo e que precisamos informar o piloto do atendimento de aeronave. Então o piloto utiliza várias informações para saber as condições do local, se é possível o pouso, qual o peso que ele pode estar carregando, que é variável de acordo com as condições do tempo. Aqui temos uma estação meteorológica. Nessa estação a gente conta várias informações como vento, velocidade de direção, temperatura, umidade, ponto de orvalho, índice de calor, pressão atmosférica e todas as outras informações importantes para fornecermos ao piloto no atendimento da aeronave. Bem, hoje eu não vou levar vocês para acompanhar todo o meu dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Mas gostaria aqui só de falar um pouco sobre como é trabalhar como radiooperador. Bem, basicamente é um trabalho bastante tranquilo. Primeiro que nós ficamos dentro das acomodações, sentados confortavelmente numa cadeira em frente ao computador. Qual é a vantagem disso? Quem trabalha lá fora pega chuva, sol, o que for, e é um trabalho mais pesado. Já o radiooperador tem um trabalho mais, como eu vou dizer, intelectual. Ou seja, temos que fazer relatórios, temos que fazer bastante tradução. Então, importante, o inglês é fundamental. Existem radiooperadores que não falam inglês, que trabalham em plataformas da Petrobras. Lembrando que esses radiooperadores têm um salário normalmente muito menor do que quem trabalha em plataformas de multinacionais, que o salário basicamente não chega à metade do salário de quem trabalha em plataformas multinacionais. Até porque o serviço de radiooperador é fornecido por empresas de hotelaria, tradicionalmente empresas que pagam poucos aos seus funcionários. A gente tem algumas outras coisas de conforto. Por exemplo, normalmente a sala de rádio tem um frigobar, onde você tem refrigerante, vários tipos de bebida. Outra vantagem é você poder trabalhar, utilizar a internet, é claro que isso é uma vantagem. Você tem acesso aos seus e-mails, ao chat, MSN, por exemplo. Outra vantagem, outro conforto relacionado ao trabalho da sala de rádio é a utilização do telefone. Bem, a gente sabe que teoricamente o telefone é utilizado somente para o trabalho, mas é claro que existe uma tolerância da empresa de que você utilize o telefone para fins pessoais. Obviamente você tem que ter um bom senso de falar o necessário e não deixar nunca que isso atrapalhe o seu trabalho, porque o trabalho sempre vai ser prioridade. Mas se você tiver bom senso e souber fazer o uso racional desse conforto que está à sua mão,
você vai ter uma estadia embarcada bastante tranquila e com os recursos que você necessita. Bem, agora eu queria falar de um assunto que não tem muito o que se falar, mas alguns pontos, para não dizer que é só alegria. Quais seriam então as desvantagens ou os pontos mais estressantes do trabalho na sala de rádio? Bem, na plataforma que eu trabalho, que não trabalha para a Petrobras, isso é um dado importante, o que torna o trabalho bem mais tranquilo, a divisão dos camarotes, ou seja, o rádio operador ele é responsável por distribuir os camarotes para as pessoas que embarcam na unidade, sendo que temos camarotes de funções que são fixas na plataforma, como o próprio rádio operador, OIM, operador de máquinas, operador de lastro e etc. Eles sempre ficam no mesmo camarote, ou seja, já estão acostumados, a gente nem precisa de direcionar. Mas temos também aquele pessoal que vem para um trabalho específico e temporário na plataforma, ok? Geralmente pessoas de empresas terceirizadas que prestam serviço ou para a dona da plataforma ou para o cliente que é responsável e dono da área de exploração, que tem o direito de explorar, né, o bloco. Nesse caso, eles têm camarote fixos. E uma coisa ruim é que quando você está com a plataforma lotada, no caso dessa aqui quase sempre está, as pessoas costumam muito reclamar de que o camarote não está bom. Outra questão que aqui acontece em muitas plataformas um pouco mais antigas também acontecem, que é você ter camarotes do lado de fora das acomodações, que são containers que foram adaptados para habitação e são instalados no lado externo da plataforma, no lado externo em relação à casaria, óbvio, né? E essas pessoas geralmente não estão felizes de ficar do lado de fora, porque quando vai para o refeitório ou vai para o cinema, normalmente tem que passar por alguma parte externa desprotegida, e se estiver chovendo ele vai pegar um pouco de chuva. Isso incomoda muitas pessoas. E eles estão sempre reclamando com o rádio operador, né? Para variar, o rádio operador é o mordomo e a culpa é sempre do mordomo. Então a gente tem que lidar às vezes com esse tipo de coisa, de reclamação, de insatisfação, mas tirando isso não tem nada mais que possa dizer que é um ponto negativo de trabalhar como rádio operador. E assim eu concluo essa explicação breve sobre os equipamentos, sobre os recursos disponíveis na sala de rádio. Estou fazendo isso atendendo o pedido de várias pessoas que entraram em contato comigo e pediram para que eu falasse um pouco mais dos equipamentos. Então eu falei rapidamente, mas acredito que tenha dado uma esclarecida melhor no assunto. Agradeço a todo mundo que assistiu os vídeos da série Um Dia de Rádio Operador. Espero que vocês gostem desse e façam seus comentários, seus pedidos. E na medida do possível, mesmo que demore, eu vou tentar atender e esclarecer. Muito obrigado e bom dia a todos. A gente vai ver alguns dos equipamentos que a gente conhece no curso de GMDSS. Bem, normalmente o rádio operador... Caraca! Ok, take 3. Bem, eu queria apresentar... Esse rádio, como alguns já devem saber, é utilizado para comunicação basicamente entre a plataforma... Esse rádio, como muitos já devem saber, é utilizado basicamente para comunicação entre SAT-C. No centro aqui a gente pode ver, temos o VHF, rádio VHF-UHF, o VHF
Rádio VHF, VHF, conhecido também como SSB. Esse rádio, lembrando que esses radiooperadores têm um salário normalmente muito menor do que quem trabalha em plataformas de multinacionais, que o salário basicamente não chega à metade do salário de quem trabalha em plataformas multinacionais, até porque o serviço de radiooperador é utilizar a internet. É claro que isso é uma vantagem, você tem acesso aos seus e-mails, ao chat, MSN, por exemplo. Muitas pessoas aí, pela plataforma, têm a possibilidade de usar o computador coletivo, mas normalmente tem um tempo de uso que varia de 15 a 20 minutos. Então assim chegamos ao fim desse mini documentário. Estou atendendo a pedidos. Não gostei não. De novo. E assim eu concluo essa explicação breve sobre os equipamentos.